Bom, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Ilustríssimo senhor diretor, coordenador e professores, queridos pais, prezados colegas e senhores convidados. Escolhidos para representar nossos colegas, gostaríamos de agradecer e homenagear todos os que contribuíram direta ou indiretamente para o término dessa nossa jornada. Em especial a Deus, porque sem Ele não estaríamos aqui, pois orávamos sem saber se os nossos desejos seriam alcançados. E não há prova maior de conquista do que estarmos aqui juntos, unidos por uma mesma realização, a nossa formatura. Também não poderíamos deixar de agradecer aos nossos queridos pais e à nossa família, quer pela força, pelo encorajamento, pela compreensão, pelo amor, pelo modelo e inspiração e principalmente por compartilhar conosco essa nossa vitória. Poderíamos começar esse discurso com alguma frase de um grande escritor, mas optamos por construir a nossa introdução com um simples relato de um aluno do cotel. Este dizia assim: é engraçado, quando a gente vai perdendo as coisas, a gente percebe a importância delas. Esse ano inteiro estava me sentindo feliz por estar saindo desta escola e triste por ainda não ter acabado as aulas, mas de verdade, agora me sinto triste por estar saindo e feliz por ainda estar lá. Pessoal, difícil aceitar e ver que a nossa jornada no cotel já se encerrou. Desde o começo do ano, escutamos muitas pessoas falando: graças a Deus está acabando, dá bem que é o último ano que vem tem mais escola, amém. Eu ficava me perguntando, será que só eu não penso assim? Só de pensar que hoje e amanhã serão provavelmente os últimos dias juntos de muitas pessoas, já me dá aquele aperto no coração. Só de lembrar que depois desse ano várias coisas serão diferentes, eu já começo a sentir falta. Passamos um período muito longo fora de nossas casas e tivemos que aprender a conviver com pessoas muito diferentes de nós, seja em jeitos, em personalidade ou em ideais. Passamos a ter duas famílias e irmãos ligados por laços de amizade. Até mesmo nos momentos de adversidade, aprendemos com o mesmo. As pessoas entram e saem das nossas vidas. Algumas passam despercebidas, outras deixam sua presença em nossa memória e outras em nosso coração. Um dia, a maioria de nós irá se separar, e isso é inevitável. Quem nos dera poder fugir dessa regra. Mas para todo fim, existe um recomeço. Sentiremos saudades da união mais desunida que já vimos, de todas as conversas jogadas fora, das descobertas que fizemos juntos, dos sonhos que tivemos, dos momentos que compartilhamos. Saudade até dos momentos de lágrimas, das caras de sono durante as aulas, das vésperas de provas, dos finais de ano, enfim, o companheirismo vivido. Apesar de não termos seguido o exemplo para ser um excelente terceiro ano, nós fizemos a nossa história, por sermos uma sala diferente, inédita e diversificada. Duas das alunas da nossa sala representaram em um pequeno trecho toda a transição e vitória final que obtivemos juntos. Uma delas dizia assim: engraçado, a vida nos aproxima de quem nós nunca imaginaríamos tão perto e nos afasta de quem pensávamos que seria para sempre. Eu, com o cotel, pude crescer e me tornar alguém melhor. Élia. Já a outra transpôs seu sentimento da seguinte forma: encerrar ciclos. Acho que é uma das coisas mais difíceis na vida de qualquer um. Ter que desprender-se, desacostumar-se, criar outra rotina diferente da vivida por muito tempo. Tenho certeza que cada um vai viver dentro de mim, nas boas e eternas lembranças desse lugar que ensina a gente a ser gente. No final, isso não é uma despedida, é só o começo de mais uma etapa em que nos laços que foram bem feitos e bem cultivados, com toda certeza permanecerão. Laís.
Apesar de uma tremenda loucura, o Cotel nos proporcionou momentos únicos e memoráveis, com pessoas incríveis e insubstituíveis. Nossos caminhos se cruzaram diante de um ideal comum. Partilhamos cada descoberta, desafio, conquista. Dividimos entusiasmos, forças e alegrias. E hoje temos um pouco do outro em cada um de nós. Vocês lembram do dia do trote? Que marcou nossa entrada no Cotel com o pé direito? Talvez não o pé direito, talvez até esquerdo, pois ainda somos assombrados por aquela famosa dança do patinho. Sem contar as tintas, esmaltes, pastas de dente por todo lado. Mas felizmente passamos por isso, para que hoje chegássemos a veteranos. E saibam, poxa, aquele famoso frango à milanesa com farofa que foi mesmo em São João, para o tão esperado Rio. Também não é lá essas coisas. Fomos tomados por puro e intenso espírito de vitória. Quer exemplo maior do que as gicanas? Essas vão deixar saudade, pois toda a tensão, todos os preparativos para alcançarmos o êxito, nasceu a nossa união e a nossa percepção de que juntos seríamos fortes. E assim vieram primeiro, segundo, terceiro ano, marcados por viagens, pela feira de ciências, por provas, novas experiências e ansiedade pelo término de aulas e o cansaço. Ao invés de começarmos a nossa história com Era uma vez, então começar com o Olá. Nesse livro da vida ficaram registradas pessoas como inteligente e bem-humorado, uma pessoa que eu tenho orgulho de conhecer e imenso prazer em chamar de amigo. Nosso colega Sardinha, que está fazendo aniversário hoje. Do interior, que além de gostar de encher o saco da Ellen, é muito competente. Deus. Viciado em Coca-Cola e também em palavrões, né, João? Que apesar de tudo é só mais um enganado, né? A Isa Guerreira, que de todos nós eu diria que ela foi a pessoa que mais evoluiu e se transformou nesta escola. O tão explorado e prestativo G1. Mas quando esse fica nervoso, sai de baixo. Pedrão. Da alegria nos cumprimentos de manhã, os seus olados marcantes, o Otávio, que não está aqui hoje, né? O nosso gênio da informática é enfatizador e parceiro para qualquer hora e qualquer momento, de uma humildade formidável. Fábio. De Magic, sei lá, do Alexandre e do Luke também vão ficar sempre marcados na minha memória. O gênio forte e persistente da Cis. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, ele é diferenciado mesmo. Sei, e acima de tudo ele é amigo. Também vai ficar para sempre. E o roqueiro também, que vive dando umas cutucadas ali de vez em quando, é o Fernando. A Cris, aquela mesmo que um dia foi emo com a famosa franjinha no primeiro ano. E que apesar de ser bem tranquila, possui uma opinião muito forte. Lá no Cotel a gente também se depara com Chico Lang, né? Que consegue comparar o Luiz Fabiano com o Pelé. Esse cara, nossa senhora, né, Diego? Grande comentarista. O time do G2. Puxa, este sempre disposto a ajudar os outros e com uma dignidade tremenda. Tiago. A nossa garota da laje do Cotel. Percebe? As piadas também do Ari Toledo, que não veio hoje, o chefinho.
da sabedoria e da inconfundível destreza e discernimento para todas as situações. Com um caráter único, nossa querida revelação na dança 2012, Beatriz. Da parceria da Thalita com a Rafaela. Apesar de vocês serem bem diferentes, enquanto uma é mais quietinha e a outra um pouco mais agitada, vocês comprovam que para se conquistar uma amizade, basta apenas acreditar nela. Da esforçada e organizada Natália Bolinha. Sempre correta, ficando no cotel até mesmo quando todos os alunos já tinham ido embora, simplesmente para assistir às aulas e compartilhar os ensinamentos dos professores. Do nosso atrapalhado, complicado, rapaz gênio forte, né, diga, dorme nas aulas, um amigo que eu quero levar por toda a vida. O outro parceiro também, Jefinho, nas guerras de extintor, colando armário, e o copo já saiu, não tem nada a ver com a gente, só pra deixar. Do responsável e divertido Matheus Romero, com seus comentários hilários. Ficarão sempre as lembranças do nosso eterno Fabiano sedutor, que apresenta o coração com uma bondade sem limites e que estabelece uma relação de parceria, cumplicidade e amizade comigo, em que todos os erros se tornam insignificantes perto do sentimento que temos um pelo outro. Betão. Gênio, uma pessoa de gênio forte, brava por fora, mas quando conhece vê que não é desse jeito. A Laís, uma pessoa boa, e acho que a gente vai ser amigo depois do cotel também. Do nosso engraçadíssimo e comentarista Matheus Vaz, um ser extremamente inédito e exclusivo da nossa sala, que todas as pessoas possuem um apreço enorme e que deixou a sua marca nesta escola devido ao seu companheirismo e à sua garra. Sem contar do nosso produtor-chefe de vídeo, Pepe, empregador da expressão, não devemos julgar o livro pela capa. E é verdade. E da nossa incansável grande garota, a qual pude ter a honra e o privilégio não de me tornar amiga, mas irmã. E eu posso te dizer, Ellen, que o que eu posso te dizer é que eu tiro o chapéu para você, principalmente pela força e pela perseverança que são suas marcas registradas. Sim. Sem falar ainda do jeito calmo e sereno, muitas vezes Ariadne, uma pessoa determinada, valente, que joga a bola melhor que muito homem. Melhor que dinheiro. Vocês me marcaram demais. Se eu soubesse que seria assim desde o primeiro ano, eu teria aproveitado muito melhor os nossos tempos juntos. Quem algum dia vai se esquecer do Animados, da Érica, que tá lá sempre no nosso pé, mas hoje, depois do vestibular, a gente pode dizer que valeu a pena. Das orações e da admirável religiosidade da Maria Teresa, da nossa Gisele Bint do interior com vestido de bolinhas amarelas de animar. Um aplauso, gente, por favor! Como a gente pode se esquecer também de uma das frases mais comuns da tia Lu? Quer ir pra fora da sala? Que por sinal eu já fui, pro João, que até hoje não conseguiu tirar a calça pela cabeça, mas tamo aí. Ninguém morreu por causa disso. Das altas aulas de educação física. Pô, bonitinho. Dos famosos diários de filosofia. Das terríveis provas de matemática, que a gente até teve que rezar pra Meca algumas vezes, ver se adianta. Da paciência extrema e das balinhas do Sr. Marco. Das reflexivas aulas de psicologia. Da alegria e amizade do nosso professor Matheus, uma das pessoas mais sinceras e verdadeiras de amizade fácil,
uma pessoa que, apesar de cada matéria mais difícil, não é aquele professor chato, e é querido e amado por todos. E acho que eu nunca vou ver alguém que sai do cotel sem dizer que é amigo dele. E os seres de luz? Essa professora com certeza tem a sua marca e a sua presença no cotel. Simplesmente por apresentar um caráter e uma personalidade incomparável. Foi uma honra para mim ter sido sua amiga, Pri. Pena que você não pode estar aqui hoje. E também a nossa querida professora Rita, que é a professora mais meiga, mais doce que a gente já teve e que relevou muita coisa da nossa sala. Obrigada, professora. São tantos professores que não conseguimos falar de todos aqui, mas deixamos a nossa profunda gratidão e o carinho pelo aprendizado que pudemos ter ao longo destes 3 anos. Pois são vocês, educadores, os maiores responsáveis pela formação de muitos jovens, com uma educação embasada em princípios de ética e dignidade. Que vocês nunca desistam desse maior dom que gera e forma toda uma humanidade, sendo o imprescindível ato de ensinar a saída para um mundo melhor. Por favor, gente, um aplauso para os nossos queridos professores. Existem aqueles momentos em que paramos para refletir e fazer uma análise de tudo que nos ocorreu ao longo do tempo. Quantos tropeços, decepções, perdas, lembranças e cenas que assistíamos em silêncio sem querer enxergar. Fizeram-se necessárias para que, com a devida experiência e vivacidade, cada um pudesse se tornar mais forte, corajoso, destemido, determinado, paciente e insaciável. É preciso agradecer a todos os que nos criticaram, porque simplesmente sem eles nós jamais criaríamos e aprimoraríamos a nossa força interior, a fim de enfrentar todo o desafio e superar qualquer obstáculo, sem medo de errar e ser feliz. Infelizmente, certas pessoas não voltam, assim como não passam. É preciso encarar a partida e pensar em uma nova chegada. Então, não despedimos-nos com um adeus, mas com até logo. Chegamos à conclusão que nos rendemos aos doces sabores que a vida nos proporcionou ao longo desses 3 anos. Hoje, dessa época não volta mais, mas e que parou para muitos de nós. Para muitos de nós foi o melhor período de nossas vidas. Apesar dessa etapa tão boa e ao mesmo tempo tão importante estar chegando ao fim, a escola acaba, mas a verdadeira amizade não. É comprovado. A própria vida alimenta a sabedoria da juventude. Queríamos dizer todos vocês que todos vocês construíram essa amizade, que todos vocês proporcionaram os momentos bons e prazerosos dessa turma. E somos nós que deixamos essa marca no cotel. Desejamos que cada um siga o seu caminho e que realize os seus sonhos. Se a distância falasse por si só eu saberia dizer o quanto dói uma saudade. Que saibamos deixar no outro uma saudade que faz bem, como diz uma bela canção. São assim os amigos que a vida me deu, restando apenas o sonho que a gente viveu, meus amigos, minhas amigas e eu. Os amigos, essa joia tão preciosa chega até nós e permanece em nossos corações, transcendendo a alma. É uma ligação inexplicável e reluzente, vivenciada intensamente por nós. Por mais árdua que seja a luta, por mais distante que um ideal se apresente, por mais difícil que seja a caminhada, existe uma maneira de vencer, a nossa união. Por acreditarem que este dia chegaria, vocês se esforçaram e buscaram cada dia o sonho de vocês. Encerramos com a frase do nosso colega Vaz. Todas as vezes que eu quiser lembrar de algo bom, eu vou lembrar de tudo isso e de todos vocês. Sinto-me agora como Colombo, partindo do porto de Palos, triste por deixar sua terra, mas pronto para construir um novo mundo. Nossa formatura é um momento de orgulho em nossas vidas, um acontecimento feliz e inesquecível.
abrilhantado por momentos de profundo contentamento, alegrias e grandes esperanças para o futuro. E por isso que festejamos essa noite. Obrigado a cada um que aqui se encontra no meio de nós reunidos. Terceirão, amamos muito vocês. Parabéns, sua irmã. Irmãs do terceiro ano, muito obrigada. E só antes de encerrar o discurso, eu queria fazer uma homenagem muito especial para finalizar aos nossos queridos pais. Sim, eles não estariam aqui. Obrigada a todos vocês. Esse diploma é para vocês e por vocês que a gente conquistou.